Meus irmãos, e lá vamos nós, viu? Está pegando fogo lá na Assembleia de Deus, viu? Teve o COP30 lá, aquela festa, que muita gente diz que foi pro capiroto, né? Agora chegou as consequências. Agora tá na hora de pagar o que deve, né? Pastor alugou lá o centro, né? Da igreja lá e ganhou um bom dinheirinho, uma bufunfinha, né? Uma mixariazinha de mais de milhões de reais. Aí o que aconteceu? O pastor Marcelo Campelo fez umas críticas, né? E o pastor Samuel Câmara não gostou. E fez o quê? Excluiu ele. Agora o pastor veio a público explicar tudo o que aconteceu e sentou a lenha. E outro pastor também já foi excluído também porque discordou daquilo que aconteceu. Para você ver como é que é as coisas. Você pode ver tudo, você tem que ficar quieto, caladinho, não pode falar nada. Se falar, aí é excluído. Tá aqui o pastor, eu vou deixar o vídeo dos dois pastores para você assistir aí. Tá bom? Tá ele aqui, ó, explicando o que aconteceu, tá certo? Aí você veja e tire suas próprias conclusões, tá bom? Ele e o outro pastor também. Olha, é inacreditável, viu? Depois eu vou comentar aqui, fazer outro vídeo comentando aqui sobre o que eu penso disso aí, viu? Vou deixar só um negocinho aqui no ar. Ele criticou porque ele se revoltou mesmo com aquela situação ali que ele viu, ou ele criticou porque ele já tinha intenção de sair da igreja, queria arrumar alguma coisa para sair da igreja, para abrir seu próprio ministério. Faz uma pergunta a você, quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião, viu? Agora presta atenção no vídeo dele, no que ele falou. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, queridos, a paz. Eu quero aqui conversar com vocês um pouquinho do que aconteceu ontem na DOC. Eu acho que eu devo isso a vocês, falar o que de fato aconteceu. E vou falar aqui, começando esse vídeo, porque ontem à noite eu não me manifestei, tá? Eu não fiz nada, eu fiquei parado e vou dizer o porquê. Por dois motivos. Primeiro, o clima estava muito intenso, as pessoas estavam muito frustradas, chateadas, decepcionadas. A forma que aconteceu, como aconteceu. E qualquer coisa que eu falasse ia inflamar ainda mais. E o que é pior, eu dizer que a culpa foi minha, que eu influenciei, que eu incentivei, que eu fiz um motim e eu não ia cair nessa. Então eu preferi ficar na minha. Eu estava muito abalado emocionalmente, fisicamente com uma dor de cabeça intensa que não parava, né? E por isso eu não me manifestei. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa foi porque eu via a pastora Rebeca. A consideração que nós temos ainda pela pastora Rebeca fez com que eu me calasse, porque ela estava muito abalada, se tremendo muito. E o próprio pastor Samuel, na fala, você vê como ele estava desconcertado e se tremendo muito. Quem pode ver a mão dele via que ele estava se tremendo muito. Então eu quero aqui explicar para vocês categoricamente o que de fato aconteceu. No sábado, foi o dia... Dia 3. Dia 3 agora, 3 de janeiro. Eu estava de férias, eu estava de férias com a minha família. Quando foi 5h30 da tarde, o pastor Samuel me ligou e disse: Marcelo, eu queria falar contigo. Está em Belém? Eu disse: pastor, eu estou de férias. Ele disse: a possibilidade de você retornar no domingo de manhã, eu preciso falar com você. Eu vi a importância, não sabia o que era, disse: tá bom, pastor, eu volto. De madrugada eu saí de onde eu estava e voltei com a minha esposa para falar com ele de manhã. 11 horas da manhã eu estava no tempo central, 11h30 ele me atendeu. E a primeira coisa, quando eu entrei no gabinete do pastor Samuel, a primeira coisa que ele falou para mim e para minha esposa: Marcelo, eu estou te tirando da doca. Hoje. E hoje eu já apresento o novo pastor. Eu não perguntei por quê, porque eu sabia a motivação pela qual ele estava fazendo isso. A única coisa que eu pedi para ele foi: pastor, tudo bem, eu só quero pedir, faça isso, pastor, domingo que vem. O povo não está esperando, a minha família, meus filhos não estavam em Belém. Eu estou sendo pego de surpresa, não tem como eu avisar a igreja em cima da hora, pastor. Eu tentei de tudo para evitar esse problema, para evitar tudo que aconteceu, mas ele estava muito apressado. Ele disse que era urgência. Ele falou que isso ele ia fazer com caráter de urgência, ele precisava fazer. E foi para minha esposa pedir também, não foi, amor? Também pedi para que ele reconsiderasse, porque quando nós fomos empossados na DOCA, nós fomos apresentados em família, nós dois e os nossos filhos, então eu não achava justo com os nossos filhos e justo com a minha família que a nossa despedida fosse assim, de maneira atropelada, pela metade. Então eu pedi para que ele reconsiderasse tudo isso e ele disse que não, que ele precisava ser obediente à ordem que Deus tinha dado para ele e isso era urgente. E aí eu só disse para ele: eu entendi, pastor, tá tudo bem então. E aí ele falou para me preparar. Saímos do tempo central por volta de quase 12h30, muito tristes, decepcionados com tudo, porque
o que aconteceu no centenário foi claro para todos nós. Eu me posicionei como pastor que sou, defendendo a minha igreja, inclusive a Assembleia de Deus, e as minhas convicções de fé e de santidade. Sabe? Eu não estou sendo tirado da igreja porque eu adulterei, porque eu roubei. Eu estou sendo tirado porque eu me posicionei. Isso é uma ditadura, cara. E nem de forma voluntária, que fique claro que a gente não está saindo de forma voluntária. Eu quero deixar claro aqui que as pessoas dizem, pastor disse que o Marcelo saiu, ele foi pedir. Não. Pela felicidade dos meus filhos, pela felicidade dos meus filhos, que eu amo e mato por eles. Eu mato e morro por eles, pela felicidade dos meus filhos. Eu falei para o pastor, quando o pastor disse que ia me tirar, eu falei, pastor, eu sei que o senhor quer que eu saia, eu já vou sair. Eu posso pegar meu telefone e mostrar para vocês. Eu entrei em contato com o pastor Eurípides, que é o secretário do pastor Samuel, marcando uma agenda com o pastor Samuel para me entregar a igreja, para deixar tudo em paz. Eu queria sair na paz, irmão, eu não queria guerra, eu queria sair na paz, sabe, deixando a igreja para ele, sabe, sair de boa, para não ter tudo isso, para ele dar tempo de pelo menos preparar minha família e a minha igreja. Porque quem cuidou daquele povo 5 anos ali na DOC, quem sofreu, quem chorou, quem regou aquele terreno ali com lágrimas foi a gente, sabe? Aquele povo ali, quem conquistou fomos nós. A unção que está ali é nossa, não do pastor Samuel, sabe? Ele agia assim, eu sirvo a Assembleia de Deus há 22 anos, cara. Eu sirvo a Assembleia de Deus há 22 anos. Nunca trouxe um escândalo para a minha igreja, nunca envergonhei eles, nunca trouxe um problema para eles. Quantos pastores que vocês que estão me vendo agora conhecem, que adulteram, que roubam, e o que eles fazem? Deixa os caras lá. Mas porque os caras comem do sistema. Agora, se você pode pecar, você pode fazer o que você quiser fazer, mas você come na mão do sistema, então você fica. Agora, se você não come na mão do sistema, você se posiciona, acontece isso. Você é expulso. Que é expulso, porque isso é expulsão. A gente foi expulso, não só eu e a minha esposa, mas uma igreja toda. Nem no rebanho ele pensou. Nem no rebanho ele pensou. Ele não teve misericórdia. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Isso foi pensado, orquestrado, porque não fomos só nós. Outros pastores estão me ligando que domingo foram expulsos também. Gente, foi no mesmo horário, no mesmo dia, foi orquestrado. Em vários lugares de Belém, pastores foram expulsos do seu templo, porque se posicionaram no passado acerca do centenário. O que é isso? É uma ditadura? Eu quero dizer aqui para o pastor Samuel, que muito eu admirei o pastor Samuel. E muitas joias eu me defendi. Eu fui obreiro fiel do Senhor, sabe? Obreiro fiel. Muitas joias eu falava bem do Senhor, eu tinha o Senhor como um herói espiritual na minha vida. E hoje eu vi que o Senhor só me usou minha família, me descartou. Aí quando eu não prestei mais para o sistema amassou e jogou fora. Porque é isso que vocês fazem. Porque vocês acham que vocês são os donos da igreja. Vocês acham que vocês são os poderosos, intocáveis. E o Senhor falou para mim, no seu gabinete. E tudo que eu estou falando aqui, o Senhor não pode dizer que é mentira. Porque não é mentira, é verdade. O Senhor falou no seu gabinete, Marcelo, eu não me abalo com nada. Eu sou inatingível. Eu tenho pele grossa. O Senhor falou isso para mim no seu gabinete, pastor. Sabe? No seu gabinete. A consideração que a minha família tinha pelo Senhor. Sabe? Eu, quando surgiu um negócio do centenário, eu não fui em podcast. Eu não me posicionei no lugar, eu falei no meu Instagram. E o Senhor esperou. Isso é rancor. Sabe o que é isso? Vingança. Isso diz mais acerca do Senhor do que de mim. O Senhor não tem o coração de Cristo. Sabe? O Senhor guardou, esperou o ano acabar para fazer isso. Sabe? O Senhor guardou esse rancor no coração. Estava esperando. Ainda falou que nos poupou do Natal e do Ano Novo para não fazer antes, porque tinha medo de nos entristecer. E falou mais, amor. E disse que mesmo que se eu não viesse de viagem, ele ia colocar outro pastor no meu lugar. Gente, como pode isso? Eu não errei, não adulterei, eu não pequei. Como é que pode ele colocar um pastor no meu lugar, mesmo eu não estando? Ele falou para mim, Marcelo, se você não estivesse, eu ia colocar um pastor hoje e acabou. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está dizendo? Que ele manda na igreja. Todo mundo entendeu o seu recado, pastor. Não se preocupe, que o Senhor quis dar um recado, que o Senhor é poderoso, que o Senhor não é grande, que ninguém toca na sua família, que ninguém toca na sua igreja. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu, pastor Samuel, que o Senhor é grande. O recado que o pastor Samuel quer deixar para todos os pastores da Assembleia é: não mexam com a minha família, não mexam com a minha igreja, que eu sou dono dela. Se mexer, eu corto. O Senhor quer me usar como exemplo, não só eu, mas todos os pastores que, infelizmente, doaram a vida pela igreja de Jesus, e o Senhor está retribuindo esses pastores assim. Mas olha, eu quero dizer para você que me escuta aqui, que a igreja não tem dono, ela é de Jesus. Sabe, eu lutei muito para não chegar nisso. Eu poderia ter sido infiel e ter montado meu ministério antes. Eu poderia ter saído antes.
formado no meu ministério, a igreja estava comigo. Mas eu não fiz isso. Eu não montei um montinho, eu não fiz um complô. Eu esperei o pastor chegar de viagem para ir conversar com ele, entregar a igreja. E eu ia ficar à disposição deles. Falasse, Marcelo, fica mais um mês lá para encontrar alguém. Marcelo, fica uma semana lá para encontrar alguém. Mas ele não fez isso. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente, pelo carinho. Todos que mandaram mensagem para a gente. Nós precisamos de todos os apoios de vocês. Todos, porque o sistema é cruel. Cruel, mas eu preciso do amparo, do carinho, do apoio de vocês. Da minha igreja que está comigo, da minha família, do meu Deus e de todos os amigos e irmãos que me seguem na rede social, que me conhecem, que conhecem a minha história. Eu vivo pela obra de Deus. Esses 24 anos que eu sirvo a Jesus, me dedicando integralmente na obra, vocês me conhecem. Fazendo trabalhos evangelísticos, sociais na minha igreja. Eu sou um pastor de ter cheiro de ovelha no meu corpo, de cuidar, não de me aparecer em púlpito. Então, para vocês, obrigado pelo carinho, pela consideração. Para você que está me julgando, que acha que eu estou mentindo, que acha que eu quero me aparecer, vem conversar comigo. Me dê a oportunidade de falar, de te mostrar o que eu sei, te mostrar o que eu tenho. E o que a gente viveu. E o que a gente viveu. Tá? E você, pastor, que está nesse sistema, um dia pode ser você. Estando lá, recebi uma ligação do meu pastor coordenador, o coordenador da coordenação Guamá 2. E ele disse, pastor Valdir, eu preciso falar urgente com o senhor. É uma conversa séria e delicada, né? E assim que terminei, que o rapaz terminou de lavar o carro, me direcionei à casa dele. E lá ele foi direto ao assunto. Ele me comunicou, ele me comunicou que, por ordem expressa e irrevogável do pastor Samuel Câmara, até então meu pastor e presidente, né, da Assembleia de Deus em Belém, Igreja Mãe, eu estava cortado do rol de pastores dirigentes de congregação. E ele usou, o pastor coordenador, né, ele usou a seguinte expressão: a ordem para o senhor sair do templo é para ontem. E a ordem que eu tenho é para eu mesmo ir na congregação e comunicar à igreja que o senhor saiu, né? Que o senhor saiu, e já empossar automaticamente, já dar posse ao novo pastor. Mas eu não vou fazer isso em consideração ao senhor, e eu vou permitir que o senhor faça a sua despedida, né? E ele me falou, ele me disse o porquê, a razão pela qual o pastor Samuel tomou essa decisão de me cortar, né? Do rol de pastor e dirigente de congregação, de tirar a congregação, de me tirar da liderança dessa congregação e de maneira irrevogável. Ele disse o seguinte: a razão é porque o senhor, na época da COP 30, né, ou seja, em novembro, o senhor fez críticas à liderança geral da igreja, no caso, se referindo ao pastor Samuel, o seu filho, né, e a diretoria, ou seja, os pastores que auxiliam pastor Samuel e Felipe. E realmente eu fiz essas críticas, né? Essas críticas, qual o teor dessas críticas? Eu acredito que você que vai estar vendo este vídeo lembra daquele triste, lamentável episódio, fato, ocorrido no Centro de Convenções das Assembleias de Deus, Centro de Convenções Centenário da Assembleia de Deus. Quando ali nós presenciamos pelas redes sociais, mídias e muitos irmãos presencialmente, aquele lugar construído com recursos da membresia da igreja, recursos oriundos de dízimos e ofertas, que são fruto da fé e da obediência dos irmãos. Aquele lugar que foi construído com a finalidade da reunião, de reunir os irmãos, os cristãos, os crentes, os membros da Assembleia de Deus, reuni-los para adorar a Deus, para celebrar cultos a Deus e reuniões que visassem o crescimento do reino de Deus, a edificação da igreja, da membresia. Aquele lugar foi palco, foi utilizado, foi para um evento que profanou aquele lugar consagrado. Aquele lugar foi alvo de sacrilégio. Aquele lugar santificado ali foi usado para desonrar o nosso Deus e também para abalar a fé dos irmãos. Eu fiz essas críticas, não ofendi a moral, o caráter de nenhum deles, né? Nenhum deles, ok? Eu me posicionei contra, usei a palavra de Deus, usei a palavra de Deus como respaldo para as minhas críticas e para o meu posicionamento contra aquilo que aconteceu ali no Centro de Convenções. Muito bem, irmãos e amigos, né? Então, aconteceu isso. Ontem eu me tornei um ex-pastor, dirigente de congregação, pelo pastor Samuel, de acordo com as palavras do meu coordenador da coordenação Guamá 2, né? Porque eu gravei as palavras dele, eu gravei a conversa que eu tive com ele, está gravado. Não era nem para eu ter o direito, exercer o meu direito de me despedir. A minha despedida, irmãos, da congregação foi muito dolorosa mesmo. Porque nesses 3 anos que eu estive lá, eu me apeguei àquela congregação e a congregação também se apegou a mim. Se você for no Facebook, você vai ver como foi a nossa despedida. Muito triste mesmo. Saio
com as minhas mãos limpas, saí com as minhas mãos limpas, tanto da congregação, quanto também da Assembleia de Deus. Igreja Mãe, porque eu estou me desligando desta congregação, desta denominação, sem nenhuma dívida financeira, nenhuma dívida moral, nenhuma dívida moral. A ação do pastor Samuel Câmara foi pastor que prega o amor, pastor que prega a tolerância, foi um ato de represália, vingança, essa é a palavra, vingança. Ele agiu como um déspota, ok? Estou falando aqui não mais como um assembleiano, não mais como um membro da Assembleia de Deus, e não reconhecendo ele mais como meu pastor presidente. Não considero que ele esteja mais, e que eu esteja mais debaixo da sua cobertura espiritual, e nem quero estar abaixo da cobertura espiritual desse senhor.